Duas pessoas sentadas à mesa, conversando sem se ouvir. Uma diz: "Você não presta atenção em nada", enquanto a outra retruca: "E você só sabe reclamar". Não é reclamação, é desabafo, mas claro, você nunca entende. A cena se repete e as pessoas sentadas à mesa, falando sem se ouvir. Ou melhor, trocando palavras como flechas. E cada flecha, ao invés de acertar um ponto em comum, só cava mais fundo o abismo entre elas. E se eu te dissesse que esse abismo é cavado, muitas vezes, por hábitos de comunicação que ninguém ensina a evitar? A maioria dos conflitos não nasce de algo grave. Eles começam com uma suposição. Ela não respondeu a mensagem, então deve estar me evitando. Ele está calado desde cedo, certeza que está com raiva. Suposições são traiçoeiras, nos fazem agir como se lêssemos pensamentos, mas estamos apenas conversando com as vozes da nossa cabeça. E o primeiro erro é esse, achar que sabemos o que o outro sente sem perguntar. A mente é uma excelente contadora de histórias, mas isso não a torna uma boa investigadora. O segundo erro costuma vir logo em seguida: interrogatórios disfarçados de conversa. Você já disse frases como: "Você não me ama mais, né?" Ou "Fala logo o que você está escondendo." Essas perguntas parecem um convite ao diálogo, mas na verdade são uma emboscada. A outra pessoa, ao sentir-se acusada, não vai abrir o coração, vai se fechar ou reagir com outra acusação. O ciclo se repete e então chegamos ao terceiro erro: usar palavras como sempre, nunca, tudo e nada. Você nunca se importa comigo. Tudo o que eu faço é errado. Essas palavras carregam uma carga emocional intensa, mas muitas vezes exagerada. E esse exagero sufoca qualquer possibilidade de nuance ou entendimento. O que era para ser um desabafo vira uma sentença. Agora, me responde com sinceridade: será que não estamos alimentando conflitos com essas atitudes automáticas? E se a raiz do problema não estiver só nas palavras, mas na maneira como aprendemos ou não aprendemos a nos relacionar? Mas então, o que mais pode estar sabotando suas conversas sem que você perceba? A resposta é simples e complexa ao mesmo tempo. Nós esquecemos de ouvir e de enxergar o outro com presença real. O quarto erro é esse: não reconhecer os gestos positivos porque estamos focados no que falta. A mente é viciada em detectar ameaças, então quando algo nos incomoda, ela entra em modo de vigilância. O problema é que, nesse estado, deixamos de perceber o que está funcionando. Aquela mensagem carinhosa do dia anterior, aquele café que foi feito em silêncio como sinal de cuidado, tudo isso é apagado da memória. E aí, tratamos o outro como se ele fosse sempre um problema. O quinto erro é esperar que o outro adivinhe nossas necessidades, como se carinho e atenção fossem telepatia. Se ele me conhecesse de verdade, saberia o que estou sentindo. Não saber, adivinhar, antecipar. Essa expectativa cria frustração e ressentimento, porque no fundo estamos pedindo algo sem dizer em voz alta. E se você quer ser compreendido, precisa aprender a se expressar. E falando em se expressar, o sexto erro é o tom defensivo automático. É aquele impulso de se proteger com justificativas antes mesmo de ouvir o que o outro quer dizer. É como se toda conversa fosse uma batalha em que a única meta é não sair culpado. Mas quando a conversa vira um tribunal, o afeto perde o espaço. Ser assertivo é muito diferente de ser combativo. Esses padrões de comunicação, tão comuns, nos afastam não só das soluções, mas do próprio motivo pelo qual estamos ali. Conexão, compreensão, afeto. Mas a boa notícia é que todos esses erros são aprendidos e, portanto, podem ser desaprendidos. Tudo começa por prestar atenção em como você se comunica quando está frustrado, cansado ou magoado. E você já parou para pensar que até o silêncio pode ser uma forma de gritar? Será que você está usando o silêncio como punição ou como proteção? Sim, o silêncio também fala, e às vezes grita mais alto que qualquer palavra. Isso nos leva ao sétimo erro: usar o silêncio como fuga do diálogo, em vez de como pausa para refletir. Em vez de dizer "preciso de um tempo para pensar", a pessoa apenas se afasta. A ausência de palavras é interpretada como rejeição. E pronto, o conflito silencioso se instala. O problema se acumula no espaço não dito. O oitavo erro é sutil, mas poderoso: transformar frustração em autopunição. A culpa é minha, eu estrago tudo.
Isso pode parecer humildade, mas muitas vezes é apenas mais uma forma de evitar encarar o que realmente precisa ser dito ou resolvido. Responsabilidade é diferente de culpa. A primeira permite mudança, a segunda paralisa. Chegamos então a dois dos erros mais destrutivos: a comunicação vaga e o pedido mascarado de crítica. Frases como "seria bom se alguém aqui ajudasse mais em casa?" ou "você já notou que está sempre distraído?" escondem um pedido que não é direto. O resultado? Confusão, defesa e ressentimento. E pior, alimentam o nono e o 10º erro: mensagens veladas e petições contaminadas de julgamento. Pedir algo com agressividade passiva é como oferecer ajuda com uma facada. Não funciona. Então, como transformar tudo isso? Comece por dizer o que sente, o que precisa e o que espera, com clareza, empatia e abertura para escutar o outro também. Em vez de dizer "você nunca me ouve", diga "me sinto deixado de lado quando tento conversar e não tenho sua atenção". É simples? Não, mas é possível e é transformador. Relacionamentos saudáveis não são feitos de ausência de conflitos, mas de presença na resolução deles. O que destrói não são os problemas em si, mas a forma como os enfrentamos ou evitamos. E se aprendermos a falar com respeito, ouvir com interesse e pedir com gentileza, talvez a gente consiga o que todo mundo realmente quer: ser visto, compreendido e acolhido. E agora, se esse conteúdo te tocou de alguma forma, eu te convido, de coração aberto, a se inscrever no canal. Aqui, a gente não busca respostas prontas, mas caminhos possíveis. Caminhos para conversar melhor, entender mais e se conectar de verdade. Se esse é o tipo de conversa que você quer ter mais na sua vida, vem com a gente. Nos vemos no próximo vídeo.